Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui mais uma tarde, mais uma quinta-feira desse terceiro colóquio Hannah Arendt, nesse modelo virtual, indo hoje para a 11ª conferência das 15 propostas. Hoje nós estaremos com a querida Ana Turato, uma quinta-feira para mais um momento de reflexão, para mais um momento de estudos, hoje com participações ilustres da professora Sônia Maria Esquio e da professora Maria Cristina Miller, que também vão doar um pouquinho do seu tempo para essa participação, e só enriquece o evento. Queria fazer um registro aqui do falecimento do pai da nossa querida amiga Alexandrina, ensejar a ela os nossos sentimentos, que ela se sinta abraçada. A Alexandrina é uma companheira que sempre está junto aos nossos projetos, de modo que muitos de nós temos perdido entes queridos para essa pandemia. Enfim, hoje à tarde nós estaremos discutindo, a partir das reflexões da Ana, o papel epistemológico do professor no ensino-aprendizagem, uma contribuição a partir de Arendt. A Ana Turato é doutoranda em filosofia na UEL, é mestre em filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em filosofia política e jurídica, direito civil e processo civil, e direito de processo penal, todas pela Universidade Estadual de Londrina. Graduada em direito pela Universidade Estadual de Maringá, advogada com atuação nas áreas do direito público e privado, docente do curso de Direito das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, Univale, e concentra suas pesquisas na área de ética e filosofia política, com ênfase em Hannah Arendt, buscando uma interface dessas áreas com o conhecimento com a filosofia do direito e teorias da justiça. Minha querida amiga Ana, muito obrigada pelo convite, pelo aceite. Você, como todos os conferencistas aqui, estão lotados de trabalho. Eu lembro das suas primeiras angústias, eram muito nessa direção de como conciliar o horário para se fazer presente. Eu sei que não é fácil para ninguém, e muito obrigado pela disponibilidade, por enriquecer o nosso evento, por essa filia arendtiana que conduz as nossas pesquisas. Tá? Seja muito bem-vinda, muito obrigada, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Engraçado isso, Ricardo, que hoje é feriado na cidade onde eu trabalho e não estava no calendário acadêmico, e eu fui avisada terça-feira. Eu falei, nossa, aleluia, vou ficar... Coincidência boa, para tranquilizar-se, né? Aí eu falei, não, agora eu estou tranquila, né? Porque mesmo trabalhando de forma remota, a gente tem que se preparar, né, para a aula e tudo mais. Então, as coincidências que sempre nos ajudam. Bom, seguindo agora as formalidades, né? Eu gostaria de agradecer aos organizadores do terceiro colóquio Hannah Arendt, na pessoa do professor Ricardo Jorge, pela empreitada de realizar um evento, né, de se propor a intermediar esses diálogos intempestivos sobre o pensamento arendtiano. Então, por 3 meses, estamos aqui nos reunindo todas as quintas-feiras para ouvirmos e falarmos sobre Hannah Arendt. Então, é uma empreitada bastante louvável, né, um exercício bastante intenso, e talvez aqui, seguindo Hannah Arendt, podemos dizer que esses diálogos são um conflito de adquirir a experiência em como pensar, né? Como pensar e não o que pensar. As atividades às quais nos propomos, elas não são prescritivas ou dogmáticas, mas sempre dialógicas, buscando fomentar a reflexão e colher sempre as perspectivas das mais diversas compreensões.
especialmente por causa desse formato virtual, nós podemos dialogar com pessoas do Brasil inteiro. Isso, apesar da distância, apesar de tudo de ruim que essa pandemia tem causado, talvez nós possamos olhar com um olhar de algo bom, a possibilidade dessas interlocuções, de poder conversar e poder reunir pessoas do Brasil inteiro nessas atividades. Então, Ricardo, mais uma vez, muito obrigada por assumir essa empreitada, nos acolhendo e possibilitando a apresentação dos nossos trabalhos como conferência. Acho que é importante aqui destacar que alguns, como eu e outros apresentadores dos trabalhos, ainda não somos doutores, né? E de alguma forma, o Ricardo, muito delicadamente, com essa compreensão, essa filia arendtiana, fez o convite, trouxe doutorandos, né, doutores recém-formados, não sei se isso, não sei se essa seria a palavra certa, mas de alguma forma possibilitou o nosso aparecimento. E isso é muito importante, né? É um reconhecimento que quem está começando a caminhada, às vezes não tão novos, né, mas nesse processo de formação e integração a um grupo, isso é bastante importante e bastante dignificante, Ricardo. Muito obrigada. Agradeço também aos participantes ouvintes, pois, pensando sobre um aspecto de exercício, esse exercício do pensar, ele não é completo se nós não tivermos com quem dialogar, se não tivermos outras perspectivas de leituras do mundo para afirmar a realidade. Muito obrigada pela participação de todos e todas. A apresentação que eu pensei para hoje se propõe a desenvolver a noção do papel epistemológico do professor no ensino-aprendizagem, a partir da compreensão arendtiana sobre a crise na educação, sobre autoridade, sobre tradição e tantos outros conceitos que a autora apresenta. Penso ser importante justificar o tema que se propõe a responder à pergunta: qual o papel epistemológico do professor no ensino-aprendizagem? Por que justificar? Porque, a rigor, estamos num grupo de ética e filosofia política e se poderia indagar por que tratar da educação. Por que se preocupar com o papel do professor no ensino-aprendizagem em um grupo de ética e filosofia política? Os processos reflexivos, especialmente sob uma leitura arendtiana, não podem ser à margem dos fatos que enfrentamos nas nossas realidades e a atual pandemia que enfrentamos. Aliás, nós estamos fazendo esse modo de nos reunirmos virtualmente para discutir essas ideias arendtianas, para discutir o pensamento arendtiano de uma forma remota, né? Coisa que há algum tempo nem se imaginaria fazer uma atividade desse modo, né? Só que a pandemia em si, ela também criou outros dilemas no que diz respeito a esse ensino-aprendizagem. E, de alguma forma, isso acentuou a preocupação com o papel do professor. Quem ensina, quem trabalha como professor, tem enfrentado essa realidade do ensino remoto e tem enfrentado algumas angústias, né, do que vai acontecer ou do que vai
significar esse papel do professor após essa intermediação da tecnologia ou essa disseminação desse modo de uma forma bastante massiva, nessa forma de se ensinar, né? Então, talvez a preocupação seja com o significado do papel do professor dentro de uma sala de aula. Por que o ensino, a aprendizagem, não poderia ser feito por uma máquina ou intermediado por um equipamento tecnológico? Isso a gente tem visto, né, recorrentemente em razão dessa pandemia, e isso tem gerado muitas discussões. Talvez a resposta a essa angústia, de alguma forma, ela já tenha sido dada por Arendt, que vai nos dizer o seguinte: os cérebros eletrônicos compartilham com todas as demais máquinas a capacidade de fazer o trabalho do homem melhor e mais rapidamente que o homem. O fato de suplantarem ou ampliarem a capacidade cerebral humana em vez da força de trabalho não provoca nenhuma perplexidade àqueles que sabem distinguir o intelecto necessário para jogar bem damas ou xadrez da mente humana. Então, parece que aqui já fica bem marcado o que significa o uso dessas tecnologias nesse processo de ensino-aprendizagem ou no ensino-aprendizagem. O papel desse professor, ele é imprescindível, mas em que termos, né, esse papel é imprescindível? O que significa esse professor que ensina em contato com esses alunos? É importante também destacar que o texto base para a elaboração dessa conversa, o texto A Crise da Educação, está em um compilado de textos arendtianos, no qual Arendt traz discussões sobre conceitos chaves para a compreensão do pensamento arendtiano. Então, esse compilado, que é o livro Entre o Passado e o Futuro, traz inquietações filosófico-políticas, na qual Arendt vai discutindo e respondendo a indagações sobre conceitos que já não podem ser mais lidos ou compreendidos sob a estrita tradição. Então, Arendt está propondo, né, algumas distinções conceituais nesse texto. E, dentro desse, algumas distinções conceituais dentro desse compilado, e dentro desse compilado nós temos lá a discussão sobre a crise na educação. E por que esses conceitos são discutidos por Arendt? Por que ela faz a distinção desses conceitos, relendo-os ou retomando algumas diferenciações, ou retomando as diferenciações sobre esses conceitos? Porque há uma lacuna entre o passado e o futuro, né? Então, essa lacuna, portanto, é o presente, o mundo contemporâneo. E esse mundo contemporâneo, ele está em crise. E aqui, retomando, todas as vezes que eu leio a palavra crise e preciso pensar sobre o que significa crise, eu lembro de uma apresentação da professora Sônia Schio, em Santa Catarina, em que ela discutiu essas questões da crise, né? Então, retomando o que a professora Sônia apresentou em Santa Catarina, a crise é um desamparo teórico para responder às nossas indagações, às nossas inquietações. Então, a ausência de premissas para uma reflexão. Né? E por que isso gera uma crise? Por que essa ausência gera uma crise? Porque é comum a busca por balizas para o pensar e para o refletir. Então, e quando nós temos a falta dessas premissas, qualquer tipo de premissa, especialmente se ela for uma premissa lógica, ela é válida.
Então, a gente se encontra diante de um, né, de um espaço em que nós nos deparamos com fatos e fenômenos que nos demandam respostas, mas nós não temos essas respostas prontas. Nós precisamos refletir para construir essas respostas. Então, a tradição, ela não nos dá essas respostas, mas ela pode nos auxiliar. Nós podemos fazer uma releitura ou atribuir significados a partir do hoje para essa tradição. Então, o passado, aquilo que não é mais, e o futuro, aquilo que ainda não é, tem entre eles o agora, o presente. E o presente é o lugar da ação, e o que liga o passado ao futuro. É a tradição que, sob uma perspectiva arendtiana, compreendida a tradição, então, sob uma perspectiva arendtiana, que vai, de alguma forma, fazer essa ligação, né, entre o passado e o futuro. E essa noção de tradição, a Arendt, ela retoma de algum ideal, né, em alguma medida do ideal romano, que ela associa às ideias de fundação e autoridade. Então, o conhecimento dessa tradição, mesmo que ela não possa mais nos auxiliar na elaboração das questões e muito menos das respostas às nossas perplexidades, é necessário conhecê-la, identificar as lições oriundas dessa tradição, sejam elas boas ou más, e considerando, né, que a tradição, ela tem esse caráter ambivalente. Então, ela liga o passado ao futuro, então é algo que, de alguma forma, nos auxilia nesse processo reflexivo, mas ela também pode funcionar como uma regra imposta, né? Então, a tradição, ela vai nos auxiliar numa inserção no mundo precedente, que vai auxiliar também numa postura crítica e reflexiva quanto ao presente, e especialmente quanto ao futuro. E por que isso? Porque a tradição, ela nos foi deixada sem qualquer testamento. Ela existiu, então cabe a nós lermos ou nos apropriarmos desses conceitos e fazermos as nossas interpretações e atribuição de significado. Aqui, portanto, começa a se delinear por que a questão da educação deve ser tratada como algo imprescindível para a vida política e por que um texto que reflete sobre educação está entre os escritos destinados à compreensão das questões políticas em Arendt. Por isso, Arendt, que não era pedagoga, não era uma estudiosa das questões do ensino-aprendizagem, reflete sobre a educação. E por isso, hoje, indago sobre qual o papel desse professor, sobre o viés epistemológico, né, e por que esse professor se justifica nesse papel de professor. No texto A Crise na Educação, Arendt ela vai afirmar que a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo. Para a filósofa, a natalidade é uma das condições da existência do ser humano, como são vida, mundanidade, pluralidade, mortalidade, terra, entre tantos outros conceitos. De modo que essas condições são aquelas que, para a autora, relacionam-se com as atividades fundamentais para o seu pensamento: trabalho, a obra e a ação.
Esse modo de compreender de Arendt está associado à influência da fenomenologia, em que o ser humano que sustenta o ser é pensado em direção à sua humanidade. Seres que estão no mundo, ser no mundo. Seres existentes no sentido da sua essência, mas que estão juntos, não estão lançados no mundo, não estão jogados no mundo independentemente da humanidade. Cumpre destacar que, para Arendt, em um posicionamento crítico a Heidegger, o conceito de homem precisa abarcar a noção de que esse ser habita o mundo com os seus pares. O mundo é estabelecido diante da pluralidade, onde os indivíduos firmam a teia das suas relações de reciprocidade. Caso contrário, sempre será um conceito de homem atomizado, isolado. Aqui cabe uma breve digressão sobre o que seria esse epistemológico que aparece no texto. Aqui eu fiz algumas leituras, né, e a professora Maria Cristina me orientou bastante a respeito dessa questão epistemológica, e ela me indicou um texto do Lucas, e o Lucas faz um compilado de referências bibliográficas sobre a questão fenomenológica em Arendt bastante interessante, né? Então, a partir de algumas referências que o Lucas traz nesse texto, que ele publicou no livro da Ampoff, eu pude, então, ter uma melhor compreensão do que seria essa fenomenologia hermenêutica em Arendt. Bom, Arendt, ela não tem especificamente uma discussão sobre o conceito de epistemologia. Então, Arendt, ela não se dedica a construir uma teoria do conhecimento. Entretanto, é possível se depreender, a partir das obras arendtianas, como se dá esse processo de pensar, de refletir. E, segundo Roya, a crítica arendtiana ao processo político moderno inclui a crítica do pensamento em geral. Então, cito o professor Roya. Ao mesmo tempo, a crítica da ação política, da forma liberal, socialista ou marxista, teria de incluir uma pesquisa das atividades dos homens em geral. Por isso, as perguntas fundamentais de Arendt eram: o que fazemos quando pensamos? O que fazemos quando agimos? Perguntas que procurou responder nos livros A Condição Humana e a Vida do Espírito. O pensar para Arendt é uma atividade da vida do espírito, que se dá segundo um diálogo silencioso comigo mesmo, é que Arendt retoma então Platão, em um movimento incessante. Assim, o pensar transcende o mundo da aparência, mas retira desse mundo o seu material. Por isso, uma ideia de fenomenologia. É feito, portanto, uma análise de como as coisas ou eventos aparecem na experiência vivida. Há um exercício de entendimento e de interpretação dos fenômenos conforme eles aparecem para aqueles que os vivenciam. Segundo Borgen, esse processo de entendimento e interpretação se dá por um espectador engajado, aquele que se recolhe para refletir, mas volta para agir segundo os seus juízos. Borgen compreende a construção do pensamento arendtiano denominando de fenomenologia hermenêutica, dizendo o seguinte: os fenomenólogos hermenêuticos usam a noção de mundo como o contexto significativo dentro do qual a existência humana se envolve. Para Arendt, o mundo se refere ao mundo tipicamente humano, distinto, por exemplo, da natureza, né, da totalidade das coisas naturais. A noção de mundo também informa a perspectiva fenomenológica da natureza humana, né, natureza entre aspas.
Os seres humanos, de acordo com os fenomenólogos, são criaturas mundanas, ou seja, seres situados. Por isso, a preocupação de Arendt por quem nós somos, quais as nossas histórias. A reflexão, ela é pensada a partir de um ser humano, que são seres humanos. Compreender que está no mundo com outros traz uma noção de responsabilidade. Arendt, do Refletir, vai dizer as categorias de responsabilidade. Arendt, sobre a importância do mundo para a elaboração do pensar e do refletir, vai dizer as categorias e ideias da razão humana originam-se, em última instância, da experiência sensorial humana. E todos os termos que descrevem nossas capacidades mentais, bem como boa parte da nossa linguagem conceitual, derivam do mundo dos sentidos e são utilizados metaforicamente. Além disso, o cérebro humano, segundo se acredita, efetua nosso pensar, é tão terrestre e ligado ao nosso planeta como qualquer outra parte do corpo humano. Quando o ser humano se afasta do mundo, há a construção para o desaparecimento do ser humano. Há uma condução, né, do desaparecimento do ser humano. Há uma diminuição da sua estatura humana. Há a diminuição, a perda da sua dignidade, do respeito por si mesmo. Então, é a partir dessa compreensão, né, do que significa, né, como que nós fazemos o pensar, que esse papel do professor no ensino-aprendizagem se apresenta, né, ou se coloca, porque o professor ele vai fazer, especialmente na educação, ele faz essa ponte desse sujeito, né, desse ser novo, recém-chegado, que precisa se ligar ao mundo pré-existente. Não só se ligar, mas no sentido de se entender como parte de uma comunidade pré-existente e uma comunidade que, de alguma forma, precisa ser mantida. Então, porque o novo ele tem toda a potência dentro de si, inclusive a potência de destruir tudo que existe. Por isso, Arendt volta as suas atenções aos fenômenos e às experiências decorrentes desses fenômenos. E talvez por isso, no texto A Crise na Educação, Arendt discutirá sobre o que ela entende ser uma crise periódica na educação na América. Na verdade, uma discussão a respeito de um problema na educação nos Estados Unidos, né? E que se torna um problema político de primeira grandeza. Há um sério perigo diante do declínio dos padrões de educação e que está diretamente relacionada com questões principais do século XX, então a Segunda Guerra Mundial e o que adveio com a Segunda Guerra Mundial. A crise do sistema educacional, ela é sintomática de uma crise mais ampla, na qual o animal laborans toma projeção sobre todas as demais condições da existência humana. Então, a obra, e especialmente a ação, acabam sendo marginalizadas ou relegadas. E a gente também acaba encontrando a crise na autoridade e na própria tradição. A natalidade, como as demais condições, não nos explicam quem os seres humanos são, já que os seres humanos não são condicionados em absoluto por nada. Entretanto, ela está relacionada, a natalidade está relacionada aos novos começos, às novas possibilidades de ação, por constituírem um início, por serem recém-chegados, iniciadores, em virtude do fato de terem nascidos. Os homens tomam iniciativas, são impelidos a agir.
Os recém-chegados, por nascimento, receberão uma maior atenção, de forma que estejam prontos e possam ingressar no mundo dos adultos. Aqui, a educação passa a ser fator decisivo. E o texto A Crise na Educação traz reflexões sobre esse alto elemento de inserção dos novos no mundo já pré-existente. Segundo Arendt, a partir de Rousseau, a educação se torna um instrumento da política. O papel, então, cito Arendt, o papel desempenhado pela educação em todas as utopias políticas, a partir dos tempos antigos, mostra o quanto parece natural quanto parece natural iniciar um novo mundo com aqueles que são, por nascimento e por natureza, novos. No que toca à política, isso implica, obviamente, um grave equívoco. Ao invés de juntar-se aos seus iguais, assumindo o esforço da persuasão e correndo o risco do fracasso, há a intervenção ditatorial, baseada na absoluta superioridade do adulto, e a tentativa de produzir o novo como um fait accompli. Isso é, como se o novo já existisse. Por esse motivo, na Europa, a crença de que se deve começar das crianças se se quer produzir novas condições permaneceu sendo, principalmente, o monopólio dos movimentos revolucionários de feitio tirânico, que, ao chegarem ao poder, subtraem as crianças dos seus pais e simplesmente as doutrinam. Então, por esse motivo, a pergunta que percorre essas linhas: qual o papel epistemológico do professor no ensino-aprendizagem? Apesar de Arendt se referir claramente às crianças, a pergunta ora proposta, e a partir das ideias arendtianas, talvez possa abarcar os processos formais, tanto de educação quanto de ensino, especialmente em razão da postura de dominação disseminada no processo de ensino-aprendizagem. Né? E o que significa essa ideia de dominação? Né? De que aquele que é detentor do saber, ele não pode ser questionado, ele não pode ser indagado, e quando indagado, não responde a essas perguntas. Então, esse sujeito que domina, ele deve ser ouvido. E ouvido por quê? Porque ele pode ditar o caminho a ser seguido. Inclusive, ele pode dizer sobre o novo caminho a ser seguido. E um novo caminho que, em verdade, é tão velho quanto ao que existe em relação aos que são recém-chegados. Então, talvez seja uma construção política de dominação, de dominar e ser dominado, que é replicada dentro do próprio ensino-aprendizagem. Então, me parece que aqui esse não seria o papel do professor. Não o professor que dita, não o professor que diz, que se apresenta como o detentor de todas as respostas. E aqui eu preciso lembrar que há alguns anos eu tive uma conversa com o Ricardo, e muito do que eu pensei para escrever esse trabalho adveio uma fala do Ricardo que diz assim: olha, eu sempre começo a ensinar, a dar as minhas aulas, eu faço um contrato pedagógico com os meus alunos e digo para eles que eu tenho uma razão epistemológica para estar ali, para me colocar diante daqueles alunos e conversar com eles. Então, a partir dessa fala do Ricardo, é que
surgiu essa minha inquietação, né? Então, o que significa esse papel desse professor? Por que esse professor ele pode se colocar, ele pode se apresentar, ele pode aparecer para essas outras pessoas, para esses alunos, como alguém que pode auxiliá-los nesse processo de ensino e aprendizagem, nesse ensino-aprendizagem? Então, não se desconhece que, desde Platão, o domínio político é permeado pela ideia de que há os que comandam e os que obedecem, em patente relação de dominação e julgo. A educação, então, apenas espelhará a noção de que se busca imprimir naqueles que ingressarão no mundo dos adultos. Aqui se compartilha, então, a crítica arendtiana. A educação não pode desempenhar nenhum papel na política, pois na política lidamos com aqueles que já estão educados. Quem quer que queira educar adultos, na realidade, pretende agir como guardião e impedi-los da atividade política. Como não se pode educar adultos, a palavra educação soa mal em política. O que há é um simulacro da educação, enquanto objetivo real é a coerção sem o uso da força. Esse ensino-aprendizagem, né, nesses moldes que espelham essa política de dominação, usurpa dos novos o papel futuro do corpo político, pois o que o mundo dos adultos os propõe sempre será mais velho que os recém-chegados. Preparando-os nesses moldes para um novo mundo, arranca-se dos novos a oportunidade face ao mundo. Então, a educação é uma das atividades mais elementares e necessárias no processo de manutenção e construção do mundo comum, se renovando pela noção de natalidade dos novos que chegam ao mundo e precisam ter garantido a possibilidade do vir a ser. Um mundo que não é mais e a todo momento pode vir a ser. A educação e o ensino lidam com exigências sempre novas de um mundo em transformação. Para Arendt, a crise da educação está relacionada a uma noção equivocada de que deveria haver uma igualdade entre todos aqueles que estão envolvidos no sistema do ensino-aprendizagem, espelhando um sistema político de democracia igualitária. Assim, o que torna a crise educacional na América tão particularmente aguda é o temperamento político do país, que espontaneamente peleja para igualar ou apagar, tanto quanto possível, as diferenças entre jovens e velhos, entre dotados e pouco dotados, entre crianças e adultos, e particularmente entre alunos e professores. É óbvio que um nivelamento desse tipo só pode ser efetivamente consumado às custas da autoridade do mestre, né, da autoridade do mestre, ou às expensas daquele que é mais dotado entre os estudantes. Entretanto, para a autora, esse elemento não seria suficiente para explicar a crise. Por isso, ela apresentará outros 3 pressupostos para esse colapso. Então, quais são esses 3 pressupostos? Então, um mundo da criança e uma sociedade de crianças, no qual essas crianças governam. E o problema aqui é relegar as crianças à autoridade do próprio grupo. Então, as crianças são lançadas entre si, né? Ficam lá, se autorregulando, tornando o adulto impotente e sem contato individual com a criança.
A gente vai dizer que o problema aqui é que vai restar a única coisa nesse grupo de crianças, a tirania do grupo. Né? Então, sempre será, esse grupo de crianças sempre será mais forte que um indivíduo isolado. Então, ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança ela não foi libertada, mas ela foi sujeitada a uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria. São crianças. Uma maioria contra a qual não se pode a criança individualmente se rebelar. Por quê? Porque há uma razão numérica. Então, por serem crianças, não há como se estabelecer uma linha argumentativa. Tá? E, por óbvio, essa criança também, de certa feita, ela não pode recorrer a esse mundo dos adultos. Né? Não tem como recorrer. Então, aqui, a Arendt está apresentando que criar esse mundo autônomo das crianças não é interessante. Ele acaba por ser um elemento para essa crise da educação. Outro aspecto seria a pedagogia enquanto ciência do ensino geral, dissociada da matéria a ser efetivamente ensinada. Daqui, então, e aqui a Arendt vai dizer, né? Um professor, pensava-se, é uma pessoa, né? É um homem que pode simplesmente ensinar qualquer coisa. Sua formação é no ensino e não no domínio de qualquer assunto particular. Então, qual que é o problema aqui? É que se negligenciou a formação do professor em matérias próprias, relegando os estudantes aos seus próprios recursos e fazendo com que se perdesse uma das fontes de legitimidade da autoridade desse professor, aquele que sabe mais e pode fazer mais do que nós mesmos. Aqui às vezes soa até mal, né, como aquele que sabe mais, mas é no sentido daquele que já percorreu um percurso. Né? Eu tento ler dessa forma. Né? O professor não autoritário gostaria de se abster de todos os métodos de compulsão por ser capaz de confiar apenas na sua autoridade, ele não pode mais exigir, não pode mais existir. Então, ele perde essa autoridade de se postar perante aqueles alunos e ser reconhecido como alguém, né? Porque a autoridade ela é pautada nessa ideia de reconhecimento, você reconhece no outro. Né? E por fim, então, um terceiro elemento, a substituição do aprendizado pelo fazer em atendimento do pragmatismo. Só se conhece e se compreende aquilo que se faz. Eu tenho que fazer. Eu vou aprender fazendo, eu vou aprender na prática, né? A gente vê muito isso. As consequências desse pressuposto está diretamente relacionada ao processo de formação do professor, que deverá a todo momento demonstrar como o saber é produzido. Então, inculcando uma habilidade e isso acaba causando, né, ou possibilitando a transformação das instituições de ensino em locais de formação vocacional que ensinam uma prática. Então, você vai aprender a fazer tal coisa. Então, a Arendt ela vai citar como exemplo a dirigir um automóvel. Né? Então, é como se você aprendesse a dirigir um automóvel, a utilizar uma máquina de escrever, a ensinar a arte de viver de uma determinada maneira, de modo a ter êxito nas habilidades intersociais. Então, aqui a Arendt está criticando um modo de ensino que não é pautado por pré-requisitos
para um currículo. Talvez aqui esteja uma das resistências à filosofia. Qual a técnica que a filosofia ensina? Qual habilidade, sob um aspecto pragmático, a filosofia está oferecendo? Qual o resultado pragmático, concreto da filosofia na vida dos alunos? Para que estudar Sócrates e a ideia da não autocontradição, como tantos outros autores e os seus conceitos, para a vida do indivíduo? Como que eu vou aplicar isso? A rigor, a manutenção do mundo, resultado da obra, não depende desses questionamentos. Aliás, no mundo no qual alguns comandam porque sabem o que é melhor para todos e os que devem realizar, cumprindo ordens, o processo reflexivo é dispensável. Basta a técnica e a boa execução da técnica. A filosofia, nesse currículo pragmático, não tem espaço. Talvez porque ela possa possibilitar o esclarecimento, né? Aqui a gente pode usar uma ideia de esclarecimento lá nos moldes kantianos, né? Talvez não porque ela possa possibilitar um esclarecimento nos moldes kantianos, mas porque ela não significa algo concreto. Então, não é porque a filosofia ela nos ajudaria a compreender algo. Então, a filosofia não tem espaço, por quê? Porque ela não significa algo concreto, porque ela não significa uma técnica que sirva para algo. Então, a outra grande pergunta é como ensinar filosofia diante da ideia de que se aprende fazendo? Então, por que eu vou ter que ler aquela gente que já morreu? O que eles podem me dizer? Então, o que se faz na filosofia? Se faz no sentido de construir. Né? Aqui, se poderia fazer toda uma digressão sobre o animal laborance e o homo faber. Parece que a conclusão arendtiana sobre a vitória do animal laborance quanto às atividades diz muito para a reflexão do que é o ensino, para o que ele serve, como se ensina, a quem esse ensino se destina. Então, para o propósito aqui do trabalho, a discussão, então, acabou se restringindo às ideias de autoridade e tradição, e, por óbvio, a uma ideia de preparação da criança e adolescente para a condição adulta. Então, que autoridade é essa, exercida pelo professor não autoritário e não negligente com o processo de ensino-aprendizagem, que efetivamente possibilita a formação e transição para o mundo adulto, né, que possibilita a transição para essa esfera pública e para o mundo político. Então, segundo Arendt, se a criança não fosse um recém-chegado nesse mundo humano, simplesmente uma criatura, né? Se ela fosse simplesmente uma criatura viva e ainda não concluída, a educação seria apenas uma função da vida e não teria que constituir em nada além da preocupação para com a preservação da vida e o treinamento e na prática do viver que todos os animais assumem em relação aos seus filhos. Mas é mais que isso. É mais do que simplesmente garantir a sobrevivência. A educação assume a responsabilidade tanto do desenvolvimento da criança, quanto pela continuidade do mundo. E a ideia de continuidade é ligada à noção de tradição. Tradição seria uma influência formativa. Isso segundo uma leitura arendtiana, da posição romana, né, da postura dos romanos para com a cultura grega. E funcionaria como o fio condutor através do passado e a cadeia a qual cada nova geração, intencionalmente ou não, ligava-se à sua compreensão ao mundo em sua própria e à sua própria existência. Então, eu me ligo a esse mundo pré-existente
segundo uma compreensão que eu tenho e segundo a minha própria existência. A crítica arendtiana à educação moderna distingue claramente que crianças são crianças e não mini-adultos. Crianças, elas devem ser protegidas da exposição da esfera pública, garantindo-as a intimidade e a segurança. Arendt assevera que a criança é introduzida no mundo pela escola, mas a escola não é o mundo. É a instituição que interpomos entre o domínio privado do lar e o mundo, com o fito de fazer com que seja possível a transição, de alguma forma, entre família para o mundo. O intuito da filósofa é deixar evidente que os adultos assumem a responsabilidade pela criança e pelo adolescente. Responsabilidade de introduzi-los ao mundo do qual eles não têm familiaridade, de fazer com que o jovem se torne responsável pela manutenção do mundo comum. Então, Arendt nos dirá que na educação, essa responsabilidade pelo mundo assume a forma de autoridade. E essa autoridade é assentada na responsabilidade de que ele, o professor, assume por si. E não exatamente na qualificação e capacidade de conhecer e explicar o mundo. Arendt assevera categoricamente que a função do professor é o de apresentar o mundo. Então, isto é o nosso mundo. E não de instruí-las na arte de viver. O professor, ele terá a responsabilidade de apresentar os fatos, os eventos, de apresentar o aperfeiçoamento do conhecimento humano. De uma maneira geral, é uma garantia de uma memória, né? Uma continuidade mental de uma história, e que a gente pode chamar de tradição. De uma tradição que acabou. E por isso que é importante conhecer a tradição e a história. De entender que ela acabou, mas que ela existiu. E, de alguma forma, precisa ser ressignificada, precisa ser compreendida para nos auxiliar nesse processo reflexivo, para o agir e para a elaboração de juízos. É óbvio que nós acabamos pensando sem o corrimão, né? Mas nós tivemos uma história anterior. Né? E de que modo nós lidamos com essa tradição? É claro, é uma tradição sem testamento. Então, a noção de autoridade para Arendt, ela vai ser discutida da seguinte forma. Há tempos imemoriais, nos acostumamos, em nossa tradição de pensamento, na nossa tradição de pensamento político, a considerar a autoridade dos pais sobre os filhos e dos professores sobre os alunos como modelo por cujo intermédio se compreendia a autoridade política. É justamente tal modelo que pode ser encontrado já em Platão e Aristóteles. Confere com extraordinária ambiguidade ao conceito de autoridade política. Então, aqui há um problema, né? A gente já viu isso, porque dentro da esfera pública, essa ideia de uma ideia, de modo, uma ideia de alguém, né, que se sobrepõe aos demais por alguma razão, ela não se justifica, ela não se mantém. Então, cumpre destacar que a noção de autoridade entre pais e filhos e professores e alunos, para Arendt, são pré-políticas. Possuem a tarefa de ligar o mundo privado ao público. Isso significa dizer que não se está diante de um campo de igualdade dentre aqueles que compõem a relação. Entretanto, para a autora, a noção de autoridade exclui o uso dos meios externos de coerção. Onde a força é usada, a autoridade em si mesmo fracassou. O que não afasta a ideia de obediência. A autoridade também exclui o uso da persuasão, né, que exige igualdade entre
às partes que se dá mediante um processo argumentativo. Então, Arendt vai dizer, se a autoridade deve ser definida de alguma forma, deve ser, então, tanto em contraposição à coerção pela força, como à persuasão através dos argumentos. A autoridade, ela se alicerça, portanto, no passado, em busca da permanência e durabilidade do mundo. Os seres humanos estão no hoje, mas precisam pensar o que já passou. A educação tem por função introduzir os novos no mundo pré-existente, para que possam refletir sobre o futuro, né? O mundo que se pretende cultivar e manter. Tanto assim que a noção de autoridade apresentada por Arendt é ligada à noção romana. A autoridade é memória que aumenta a memória do ato de fundação de um novo organismo político. No processo, né, e nesse ensino-aprendizagem, a autoridade do professor está no fato de que ele representa essa ligação dos recém-chegados ao mundo já fundado. É bastante interessante a noção de que a Arendt traz sobre a força coercitiva da autoridade, que estaria ligada aos conselhos de presságios, que revelariam não os eventos futuros, mas a aprovação ou desaprovação divina das decisões tomadas pelos seres humanos. Assim é como se esses conselhos, mais do que poder sobre os seres humanos, aumentassem e confirmassem as ações humanas, mas não o guiariam. É interessante isso, né? Enquanto o papel, se a gente puder atribuir isso ao papel do professor. O ato de ensinar e a função epistemológica do professor poderia ser comparado ao ato de testemunhar os eventos, mostrando aos novos o que é o mundo, conscientizando-os da responsabilidade por esse mundo, preparando-os para a tarefa da renovação e manutenção do mundo comum, e não privando-os dos instrumentos para essa preparação. O processo de educação, então, para a Arendt, visa a cidadania, de modo a preparar os novos para a vivência no mundo comum, como um cidadão, de modo que, novamente, a Arendt recorre às ideias romanas para falar sobre a humanitas. Então, esse humanismo é resultado da cultura ânima, de uma atitude que sabe como preservar, admirar e cuidar das coisas do mundo. Ele tem como tal a tarefa de servir de árbitro e mediador entre as atividades puramente políticas e puramente fabris, que se opõem umas às outras de uma sem número de modos. De qualquer maneira, podemos recordar aquilo que os romanos pensavam dever ser uma pessoa culta, alguém que soubesse como escolher sua companhia entre os homens, entre coisas e entre pensamentos, tanto no presente como no passado. Então, talvez por isso que nós tenhamos que conhecer a tradição. Por isso, a função epistemológica do professor não é o de ditar, mas o de amparar. Não é o de negligenciar a pretexto de deixar a criança, o jovem, no seu mundo, mas de responsabilizar-se pelo processo de transição da vida privada para a vida pública, de prepará-los dizendo o que é o mundo, mas não determinando as escolhas a serem feitas, primando por uma criança jovem que se torne cidadão, que tenha um amor pelo humano e que sejam livres em todos e sob todos os aspectos. É o de apresentar os acontecimentos não enquanto uma lei histórica uniforme, como inexorável necessidade, mas enquanto elementos que dizem respeito à natureza e à experiência do pensamento, imprescindível à elaboração dos juízos, que sempre tratam de casos específicos. Não buscam uma validade universal, mas a atribuição de significado às intercorrências da vida. A autoridade é, portanto, o elemento que liga o passado ao futuro, sem se apresentar como uma forma autoritária e violenta, mas a qual se reconhece a sua legitimidade enquanto mediador de um cuidado entre as gerações que visa a formação universalista
que proporcione aos recém-chegados em sua vida adulta a realização dos juízos alargados e sua responsabilidade pelo mundo. Então, encerro fazendo a citação de uma passagem de um texto de Arendt, em que ela vai apresentar, né, nesse texto ela apresenta como ela construiria as conferências, palestras que ela daria na New School na década de 70, lá em 74. Daí ela vai dizer o seguinte no finalzinho da apresentação: por último, uma vez que sou muito mais velha do que vocês, li naturalmente muito mais livros. É muito possível que possam aprender aqui alguma coisa, pedaços de conhecimento, talvez, e apanhar alguma informação, mas isso será incidental e marginal em relação ao que vamos entender. Obrigada. Ok, querida Ana, parabéns pela maravilhosa exposição, pelas provocações que nos trouxe, ainda mais com a citação dessa que nos coloca todos para pensar nossa condição de professor, né? Esse tema da educação é um tema que me apetece demais em Arendt, é um tema que eu gosto. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você ia fazer a sua conferência nessa direção, e a professora Sônia Lira já expressou aí, né, a felicidade dela junto ao tema também. Eu acho que esse tema é um tema fulcral em Arendt, e mostra o quanto Arendt é pujante nos seus escritos, né? Porque se nós formos pensar o que Arendt escreveu sobre a educação, é muito diminuto. Ela não é uma pensadora da educação, mas é de uma potência sem igual aos seus escritos, né? Que nos provoca reflexão. O pessoal da educação cada vez mais tem se debatido sobre esses temas e suas relações. Enfim, só te agradecer pela maravilhosa exposição. Conferência riquíssima. Meus amados, está aberto para perguntas, comentários, diálogos, né? Fiquem à vontade para participar a partir desse momento. A Aninha está aí esperando a colocação, as provocações, os comentários de vocês. Só por enquanto aqui está a professora Sônia. Gostaria que eu estou no celular porque tem uma obra aqui no prédio, então não consegui, eu fiquei com o celular andando pela casa para achar um lugar que eu ficasse melhor. Mas eu queria te parabenizar, Ana, você está muito linda e essa conferência foi tão linda quanto você. Eu gostei muito porque você, além de ser fiel ao pensamento da área, você fez aquilo que eu gosto muito, que você fez pensar, né? E eu gosto muito desse texto. E eu realmente não tenho nenhuma pergunta, porque eu acompanhei com muita satisfação o que tu falaste. Eu queria ter escrito, mas no celular eu não consegui achar o lugar. Eu só queria te parabenizar, dizer que foi satisfação te ouvir. Queria cumprimentar todos os colegas, né? O Ricardo, cumprimentei no início da fala, a professora Maria Cristina. Mas aí eu deixo a palavra para os demais colegas, mas muito obrigada, Ricardo, também, como disse a Ana no início, né, por usar isso. Eu não consigo assistir todas as quintas-feiras, mas quando consigo é sempre muito agradável, sempre muito bonito para continuar nessa atividade. Muito obrigada, um abraço para você, para a Maria Cristina, para a professora Sônia, para os meus alunos e companheiros de arte. Um abraço a todos. Muito obrigada. Ótimo, 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 Sônia. A sua presença sempre é um bálsamo aqui para nós. Sei que está todo mundo muito corrido, mas quando puder, apareça. Nós temos aqui, Ana, algumas questões, né? O Henry gostaria, a Edney e a Sônia. Então, nessa ordem, por favor, podem abrir o microfone. A gente faz esse primeiro bloco. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, professora Ana. Palestra belíssima, realmente. E, principalmente com um final, uma frase que eu desconhecia e espetacular. Professor, eu queria saber
em primeiro lugar, como é que relacionaria a questão da epistemologia e a solitude. A solitude sendo essa reserva interior que a gente acha necessária para ver a construção do pensamento. Inclusive, no livro A Condição Humana, tem uma parte bastante interessante, em que ela ressalva que todo mestrando deve se esconder para poder refletir e escrever. Esse ato de ir para dentro de reflexão, quase 2 em 1 socrático, como isso seria olhado pela visão epistemológica. E a segunda pergunta é também referente à epistemologia, e refere como seria uma visão epistemológica do texto, da educação, no texto Reflexões sobre Little Rock. Então, exatamente só isso, e agradecer a todos pela belíssima palestra e por poder fazer parte desse evento. Ednei, você está aí? Gostaria de fazer diretamente a sua pergunta? Sim, estou aqui contando o tempo. Vai dar certo. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Ana Carolina, pelas suas palavras. Muito tocantes, né? Para quem é atuante na pesquisa, principalmente no que se refere ao ensino-aprendizagem, a gente fica muito chocado com algumas falas e incomodado no sentido de é preciso fazer muito ainda, né? E acho que a sua fala foi bem intencional nesse sentido, de tirar do chão mesmo. Enfim, eu sou uma curiosa de Hannah Arendt e sua fala, principalmente no caminhar para o final do seu discurso, me fez pensar o livro A Condição Humana, e mais especificamente o conceito de ser de ação, que é um conceito que me é muito interessante e que me parece convocar para algumas reflexões acerca do ensino-aprendizagem, acerca do processo formativo, transformativo do professor, dos seus sujeitos em formação, enfim. E eu gostaria de saber de você como você vê o ser de ação em Hannah Arendt, como você vê o ser de ação, se a partir do que ela discute com relação ao ser de ação, é possível se pensar o ser professor e o fazer educação por meio dessa relação professor-aluno, por meio dessa relação de transformação contínua do professor em outros sujeitos que por ele se formam. Ótimo. E aí nós temos a professora Sônia Lira para fechar esse primeiro bloco. É com você, professora. Muito obrigada. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos e a todas. E a professora Ana Carolina, que eu me senti muito contemplada pela sua fala, Ana, porque eu estou fazendo a minha tese de doutorado e eu estou fazendo aí um contraponto entre um conceito de formação minha Edith Stein e Hannah Arendt, né? Então, estou nessa peleja aqui, estou tentando... Quando eu penso, Ana, o conceito de formação humana em Hannah Arendt, eu penso muito na preocupação dela com a questão da barbárie, sabe, assim, de livrar o homem desse processo da barbárie, né? Então, assim, dessa ideia de que o processo educativo, antes mesmo de se preocupar só com a dimensão enciclopédica dele, ou seja, com o domínio, né, do conhecimento, das práticas em si, a gente tem que pensar nesse ser humano, né, nessa formação desse ser humano, com um fim, com um telos, né, com intencionalidade, pegando essa perspectiva aristoteliana fenomenológica, que eu trabalho também por esse viés,
mostrando, né, que nela tem esse viés fenomenológico para trabalhar essa concepção de educação. Tem uma intenção aí proposta, né, tem uma intencionalidade aí com a fala da Arete lá naquele texto, né, onde ela fala assim de uma forma muito contundente sobre a importância da natalidade, muito antes dessas práticas ou dessas técnicas, né, do conhecimento, de aprender o conhecimento a partir de determinadas técnicas, né? Então, assim, isso aí não é tão importante. O mais importante é levar as pessoas, os educandos e as educandas, a visualizar, a que eles compreendam a sua própria importância enquanto esse ser novo que vem instaurar o novo no mundo, né? Nesse mundo que é construído a partir das suas próprias intencionalidades. Então, Ana, na realidade, eu gostaria de saber se sua compreensão também sobre a formação do professor, sobre a questão da formação humana em arte, se vai por esse caminho também, pelo menos o que eu estou trilhando, se a gente é compatível com isso, né? De pensar que esse caminho artediano é um caminho para nos alertar sobre a importância de educar o ser humano para evitar a eclosão da barbárie, sabe? Dessa superficialidade do humano dentro dessa própria construção desse mundo, né? Eu penso por aí, eu não sei se tem sentido isso que eu falei para ti, mas é um caminho que eu estou fazendo, né? Para pensar a formação do educador e do educanda em arte. É isso. Ok, só antes da Aninha começar a responder, meus amados, já está no chat o link da frequência. Por favor, aqueles interessados, né, façam a sua inscrição, lembrando que das 15 conferências para o certificado, 10 inscrições, 10 participações. Ok, Ana, está com você, querida. Eu posso começar pela, acho que, Edni? Edni. Sim, fica à vontade. Tem que sair, né? Isso. Então, o que significa esse ser de ação, né? Sob um aspecto do professor, se eu bem entendi a pergunta. Eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de entender as perguntas, mas... É uma pergunta que eu também me faço, né? O que significa esse professor enquanto ser de ação? E daí, de alguma forma, não uma resposta, mas algum tipo de acalento, eu acabei encontrando nesse texto observações preliminares acerca da vida da mente. É um texto bastante curtinho. E daí ali, me parece, né, quando a Arendt ela vai explicando o que significa, né, como que ela vai fazer aquelas palestras, aqueles seminários onde ela apresentar aqueles assuntos, né, as referências bibliográficas que ela indica, acho que ficou claro para mim que essa função epistemológica do professor ela está relacionada, sim, a uma ação, né? Mas a uma ação, a uma atitude, a uma ação concreta que se materializa por um discurso condizente com os atos. Eu acho que esse professor, enquanto um ser de ação, é óbvio que quando a gente pensa a ação dentro do pensamento arendtiano, a gente fala de uma esfera pública. Né? Quando a gente vai para a esfera pública, onde nós agimos, onde nós aparecemos e agimos, o processo reflexivo, ele de alguma forma já foi feito. Então, essa ação aqui, o termo... O modo com que eu entendo a pergunta não é essa ação da esfera pública, né? Mas essa ação desse professor condizente com essa
preocupação com a manutenção do mundo, preocupado com esse processo, ou processo é uma palavra ruim, né? Mas com esse ensino-aprendizagem de possibilitar especialmente àqueles que estão nesse processo de educação e de formação, a apresentação desse mundo. Então, então, o que eu quero dizer com isso, né? Que essa ação que você me pergunta do professor, talvez na sala de aula, não é a mesma ação dessa esfera pública. Tá? Entretanto, esse professor na sala de aula, ele tem que valer, talvez, como um exemplo. Ele tem que funcionar como alguém que os alunos identificam algum tipo de autoridade, que identificam uma ligação ou uma possibilidade de se ligar ou ser inserido no mundo. É quem vai apresentar algumas questões formais. Né? Porque esse sujeito ele não vem lá do seio familiar sem nenhum tipo de formação. Ele vem com uma formação daquele núcleo familiar. Entretanto, aquele núcleo familiar não é só ele que existe no mundo. Então, esse professor, essa ação aqui não é a mesma da esfera pública, essa ação do professor vai ser no sentido de possibilitar essa transição, de ligar esse novo sujeito, essa nova, né, esse novo ser, a esse mundo já pré-existente. E é necessário identificar nesse professor essa autoridade. A autoridade de quem já percorreu um caminho e pode, de alguma forma, auxiliar nesse percurso. Né? Não dizer qual o caminho deve ser trilhado, de forma alguma, mas de apresentar, talvez, caminhos ou aquilo que já foi feito e não deu muito certo, aquilo que já foi feito e que é interessante preservar. Acho que nesse sentido, né, se bem entendi a pergunta, no sentido desse ser de ação. Né? Não sei se respondi. Tá bom. Já que ela tinha o compromisso, né? Então, agora, eu queria agradecer as palavras da professora Sônia e dizer que muito me auxiliaram os textos que ela escreveu. Né? Então, uma boa parte, às vezes a gente dialoga com as pessoas sem nem ao menos conhecê-las, né? E no caso que eu tenho a grande honra de conhecer a pessoa que eu leio e de alguma forma dialogo pelos escritos e pelos papéis. Então, muito obrigada, professora Sônia. Então, agora, passando a resposta da pergunta do Henri, é assim, né? Do Henri. São duas perguntas, né? A primeira, eu acho que eu tenho condições de responder. A segunda, eu não entendi a pergunta porque eu estava pensando na primeira e não prestei atenção na segunda. Então, se ele puder depois repetir. Né? Mas essa ideia que ele pergunta, né, a respeito dessa solitude e da epistemologia, talvez seja nesse processo de conhecimento, talvez seja a retirada do mundo, se colocar em solidão para fazer o diálogo silencioso comigo mesma a respeito desses fatos, desses fenômenos que acontecem no mundo. Então, me parece que esse momento de saída desse mundo público para pensar, para refletir, ele é imprescindível. E é óbvio que as perguntas que nós nos fazemos, que o que nos causa, né, perplexidade, ele está no mundo.
Então, de alguma forma, é um movimento que nós fazemos de ir ao mundo público e nos retirarmos para pensar, né? Então, isso se faz na solidão, né? Diferente da ideia de isolamento, em que eu quebro todos os vínculos ou a possibilidade dessa interação ou dessa apresentação no mundo. Porque o processo de pensamento e reflexão, quando eu chego à formulação dos juízos, eu tenho que levar em conta os demais. Eu tenho que levar em conta esse mundo diverso, essa pluralidade, né? E é o juízo alargado que a Arendt vai falar, né? Então, me parece que nesse processo de estabelecer um pensamento, essa retirada do mundo e esse processo de diálogo silencioso, ele é imprescindível, né? Me parece não, acho que é isso que a Arendt diz, né? É imprescindível. A segunda pergunta, se o Henri puder formular de novo, eu ficaria grata. Ô, professora Ana, obrigado pela resposta da primeira pergunta. E a segunda é porque eu visualizo que tem um discurso, também tem o tema da educação no artigo Reflexões sobre Little Rock. Na verdade, não é bem um artigo, foi um texto jornalístico que foi adaptado para o formato de um artigo, né? E eu gostaria, aliás, não, na verdade, surgiu de um retrato que ela olhou de um texto no jornal e ela formulou esse artigo. Eu gostaria de saber como é que você faria essa reflexão da educação inserida nesse texto. Como seria uma reflexão epistemológica desse texto? Acho que é por isso que eu não entendi, né? Porque é muito difícil responder. Acho que inconscientemente eu já bloqueei a pergunta. Não, é uma pergunta difícil. Então, né, o texto da Arendt sobre Little Rock é uma situação delicada, né? E me parece que, de certo modo, né? Talvez aí é uma perspectiva minha, né? E não de uma realidade de quem enfrenta a realidade das pessoas que estavam envolvidas no fato ou que se encontram sempre envolvidas naquela situação que a Arendt se propôs refletir. Aliás, posteriormente, ela acaba revendo algumas posições a respeito do que ela disse no texto, em missivas, e que o professor Adriano está fazendo a tradução agora, né? Porque a Arendt é muito criticada por esse texto, né? E me parece que as críticas que são feitas à Arendt, elas são feitas vamos usar aqui a palavra, né? Às vezes por uma infelicidade no modo de apresentar o pensamento arendtiano, ou não sei, talvez não saberia como dizer isso, né? A gente nunca pode. Mas o que a Arendt ali, de alguma forma, ela está dizendo? Ela está dizendo, olha, uma criança ser exposta a uma situação dessa é muito grave. É muito grave. E por que é grave? Porque ela ainda não tem condições de se opor, ela não tem condições de argumentar, ela não tem condições de se posicionar perante aquilo como um adulto faria. E daí a gente vai dizer, então por que a gente não discute a questão da possibilidade do casamento interracial? Não estou dizendo que aquilo que foi feito não tenha sido um grande feito, mas talvez a posição daquela criança acompanhada por um amigo do pai, sendo achincalhada por outras pessoas,
seja um custo bastante grande para uma criança. Porque a criança, nesse processo de formação, ela precisa ser protegida. Ela precisa da proteção do adulto. Ô, professora, desculpa até interromper, mas esse texto ele me chama muita atenção, porque dá para fazer um diálogo com a parte da biografia Por Amor ao Mundo de Bruegel, Young Bruegel. Ela traz um momento em que a Arendt tinha sido ensinada pelos pais a nunca responder a alguma crítica que fosse feita enquanto a condição dela seja judia em sala de aula, de levar essa crítica aos pais e os pais aí tomarem a posição. Então, realmente, esse diálogo que tu fez na resposta trouxe muito também, me respondeu essa questão particular, que pode realmente ser uma análise até inconsciente ou uma análise pessoal da Arendt, se projetando naquela criança, em como os pais dela responderiam àquela situação, em como ela se sentiria enquanto criança naquela situação. E realmente é um texto bastante polêmico. Peço até desculpa se eu toquei num texto que pudesse ser mal interpretado, mas, enfim, muito obrigado pela resposta. E eu acredito que a solução para pensar Arendt talvez seria, isso eu gostaria até que vocês me corrigissem, a solução para pensar nela está muito na literatura, sua parte estética, e muito na sua biografia também. A biografia da Arendt, ela responde muito, como eu acredito até que em algumas reuniões passadas o professor Ricardo veio a falar isso. Mas, de antemão, muito obrigado pela resposta. A próxima vez eu vou tentar fazer uma pergunta de uma forma mais compreensível. E muito obrigado a todos. Faz parte do nosso exercício da filosofia assumir temas espinhosos também. É isso, o nosso métier. Nossa vida é essa. Eu não posso dizer, né, se estaria ou não se projetando, mas a gente não pode deixar de pensar que algumas formas com que nós lidamos com as coisas, pensamos as coisas e pensamos do modo que pensamos, é a partir do processo de formação que nós recebemos, né? Então, muito bem lembrado essa passagem biográfica da Arendt, em que ela não se expunha. Veja, e olha que interessante, ela reconhecia aquilo que era preconceituoso e racista. Ela reconhecia, então, quer dizer, ela tinha o conhecimento do que era uma ação preconceituosa e racista, ela tinha consciência. Só que, diante desse mundo, ela era orientada de que maneira? A formação dela era de que maneira? Olha, não se disponha, saia. Óbvio que nem sempre é possível sair, daí tem isso vai ser de alguma forma discutido nesse texto que o professor Adriano está traduzindo. Mas ela reconhecia e ela se opunha fisicamente no ato de se retirar. Olha, quer tapa maior do que você falar assim, olha, não vou conversar com você, vou me retirar. E por quê, né? Porque ela era uma criança. Então, óbvio que uma criança não tem condições de argumentar, não tem condições de persuadir. E uma ação preconceituosa dentro de uma esfera pública, me parece que tem um problema aí já de saída, né? Se eu tenho uma ação preconceituosa dentro dessa esfera pública, eu violo todas as regras desse mundo diverso, desse mundo plural, desse mundo em que nós construímos uma igualdade.
diferente daí da questão social, que daí a Arendt vai também, o pessoal vai, né, tá nesse texto, que ela vai dizer, olha, eu convivo com quem eu acho que eu devo conviver, né? Daí o pessoal fala, nossa senhora. Mas me parece que aí a gente tem um processo de formação, percebe? Né? Então, você vai dando uma formação para essa criança de modo que ela tenha condições de reagir, de modo que ela possa, quando for adulta, participar de uma forma crítica e consciente desse espaço público. Me parece que é nesse sentido. Tá? Mas obrigada, não tem problema não. É que às vezes a gente fica... Eu fiquei pensando na primeira pergunta, não foi... Eu acho que não foi... Na verdade, eu não prestei atenção. Foi isso que aconteceu, eu fiquei pensando na primeira. Daí eu perdi a segunda. Tá? Mas obrigada. Muito obrigado, professora. Bom, e agora então eu passo a pergunta da professora Sônia. No sentido de, eu acho que a parte final, né, que a professora fala, né, educar para evitar. Eu não sei se seria educar para evitar. Por quê? Porque nós temos sempre o milagre do novo. Né? Mas eu acho que a gente precisa formar no sentido de fornecer elementos que levem esses novos a compreenderem o que é estar no mundo, do que é viver em meio à humanidade, do que é compreender que eu só me entendo ser humano porque nós somos diversos, porque nós somos plurais. Que a minha realidade se constitui a partir do outro. Então, não é no sentido de de ter uma... Né, eu ensino para gerar tal coisa. Não, eu acho que essa não é a ideia, né? Porque a Arendt, apesar de eu ter usado a palavra processo, isso não aparece em Arendt, né? Mas e é uma palavra equivocada porque ela retoma ideias de que eu faço tal coisa, aí eu tenho tal resultado, e desse resultado acontece. Então, causa e consequência. Eu acho que não é isso. Acho que não é causa e consequência, mas o processo de ensino comprometido a formar esse novo para que ele seja um adulto apto a participar dessa esfera pública. E não um sujeito que se veja isolado, né, aquilo que a gente pode, né, que se constitua no isolamento, de um sujeito que acabe se identificando unicamente como um sujeito que trabalha e isso é o suficiente, ou seja, se eu recebo o meu salário ao final do mês e compro e pago minhas contas, isso é suficiente, o resto que não me interessa, né? De que problemas que estão no meu entorno não são problemas meus, mas são do outro. Então, eu não sei se o educar seria para evitar, mas seria educar para possibilitar escolhas. Para que aquele novo possa fazer as suas escolhas. É óbvio que a gente vai querer que essa escolha seja pelo sujeito que tenha uma formação cidadã, que tenha uma formação pela Humanitas, que identifique a pluralidade, que respeite a pluralidade. Mas eu não sei se seria para evitar, né? Eu acho que não para evitar, mas para escolher, para fazer juízos, para naquelas situações limites,
aquele sujeito, aquela criança que está em formação, tenha elementos suficientes para elaborar por si só os seus juízos. Quando nós não temos mais nada no que nos apegar, numa tradição, ele possa, então, fazer os seus juízos. Ele possa pensar por si e possa dizer o que é certo e o que é errado. É óbvio que isso implica em preservar o mundo, em compreender o mundo como plural, em compreender que o mundo é formado, né, pelos outros. Acho que é nesse sentido. Ana, muito obrigada pela resposta, mas eu usei, eu acho, um termo realmente equivocado e errado, até porque eu nem trabalho com ele. Eu trabalho com um conceito de compreensão, de possibilidades, muito dentro desse aí, no campo fenomenológico mesmo. Então, desculpa a pergunta nesse sentido. Mas, assim, nesse sentido, eu penso que a deixa da Arendt, né, assim, esse processo, né, essa tentativa de nos mostrar esse processo, né, da formação, ali não está como evitar, mas, assim, eu acho que ela tem uma preocupação subjacente, eu não sei se vocês que estudam, né, Arendt, com a questão da barbárie mesmo, entendeu? Assim, ela tem essa preocupação, né? Então, toda a construção, por exemplo, quando eu leio a condição humana, sempre eu leio com viés, assim, dessa formação para estar lá no espaço público, para o diálogo, né, entre pessoas que consigam ali visualizar algo que trabalhem dentro de uma ideia do bem comum, para que o mundo, essa ressignificação do mundo se dê, assim, sempre de uma forma contínua e que seja humanizada, né? Então, assim, nesse sentido, eu compreendo, eu só peço desculpa pela palavra da pergunta, porque realmente ela não foi muito feliz, mas é por esse caminho mesmo que você falou que eu estou mais me pautando mesmo para falar dessa formação. Mas a sua explanação é maravilhosa, viu, Ana? Eu gostei demais. Você está de parabéns, muito boa mesmo. Obrigada. Na verdade, sei que eu acabei me apegando a essa parte final da sua pergunta, mas, de certo modo, é isso, né? São os eventos, especialmente da Segunda Guerra Mundial, que levam a Arendt a se indagar, né? O que nós estamos fazendo? Né? O que fazemos quando nós estamos pensando? Então, né, e a educação, de alguma forma, apesar de não ser, e isso é muito claro em Arendt, a educação ela não deve ser uma questão política, né? Mas ela tem esse processo de formação, né? Ela tem a ver, sim, com a formação daqueles que vão estar nessa esfera pública no futuro e de alguma forma, são responsáveis por esse mundo. Então, essa formação humana é a formação para uma compreensão de responsabilidade por um mundo comum, o amor mundi. Tá? Obrigada. Perfeito, ótimo. Bom, em vista do avançar da hora, eu acho que não dá mais para fazer um segundo bloco, né? Mas foi ótimo esse diálogo do grupo com a conferência da Ana. Só antes de devolver para a Ana fazer as considerações finais, semana que vem nós teremos o Tiago Dias. Tiago, muitos de nós já conhecemos, para quem não conhece, é um dos 3 tradutores lá dos escritos judaicos, é um pesquisador de Arendt do nosso grupo já aí de bastante tempo. Ele vai tratar sobre fake news e alienação do mundo, reflexões sobre o uso bolsonarista do WhatsApp. Então, um olhar arendtiano, a lupa arendtiana para o mundo atual, tá? Fica essa provocação para quinta-feira que vem, encerrando esse trio, né, que foi composto aí pelo Antônio Fernandes, pela Ana Turato e o Tiago fecha semana que vem.
agradecer a todos e a todas por essa participação maravilhosa e devolver a palavra à Ana para as considerações finais dela. Só tenho a agradecer, Ricardo. Agradecer a você, agradecer as pessoas que participaram, agradecer a minha orientadora, a professora Maria Cristina. No sentido de que são esses momentos que eu acho que nós aumentamos ou ampliamos os nossos horizontes, tá? Então, sou muito grata ao convite, Ricardo, e faço votos de que continuemos assim, sabe? Sempre firmes e de alguma forma respondendo a certas demandas. É uma forma de responder também, né? De nos reunirmos aqui, de falarmos, de pensarmos sobre Arendt. Acho isso muito importante, né? Verdade, Ana. Eu que agradeço a sua gentileza por trazer e partilhar conosco suas pesquisas, seu conhecimento, foi maravilhoso. E eu, apesar de entender que na forma de evento fica difícil de continuar, mas eu já tive um insight e o canal vai continuar na forma permanente de palestras quinzenais, né? E aí a gente vai estar convidando aí, vocês que estão aqui participando, que são doutorandos, eu já estou com uma relação maravilhosa de nomes aqui, para vocês estarem participando do canal, né? E trazendo aí essa partilha, e dosando aí com os nossos pais fundadores. A Cris já esteve com a gente, já ministrando uma palestra, uma conferência, já está lá no canal, maravilhosa. A Sônia também, a Sônia Skill. Estaremos trazendo outros nomes, e esses nomes novos todos que, né, estão aqui partilhando e que estão fazendo doutorado e que estão pesquisando Hannah Arendt, a gente vai continuar. Aos poucos a gente vai anunciando para vocês isso, depois que a gente terminar esse, descansar um pouquinho, aí a gente volta com isso, sim. Mas, de antemão, só te agradecer, você é uma pessoa linda, maravilhosa, eu amo a sua orientadora, não sei se ela está escutando, eu sei que você está, Cris. Ela tem uma gentileza, eu digo que a Cris foi que eu não aprendi direito, mas assim, toda maneira de como preparar um evento e receber um evento, eu aprendi com a Cris, porque eu tomei um choque às vezes que eu fui a Londrina e ver como é que se prepara. Ela coloca o sarrafo tão alto que a gente fica com medo até de organizar e de receber evento, porque é de uma delicadeza, de uma competência, de um carinho que a gente fica assim, eu digo, meu Deus do céu. Mas é, sobretudo, um aprendizado também, de como tratar bem as pessoas e os colegas. E você vem dessa escola maravilhosa. Só te agradecer por tudo, tá, por partilhar seus conhecimentos, que foram muito significativos para todos nós. É isso, meus amados. Até quinta-feira que vem. Beijo no coração. Bye, bye.